Você já ouviu falar de Adult Swim? Esse nome se refere a um bloco de programação noturno que surgiu lá em 2001, voltado para o público adulto, originalmente transmitido pela Cartoon Network. Ele é conhecido por exibir desenhos animados e séries com conteúdo mais adulto, o que envolve humor negro, sátira, violência, linguagem explícita e até temas psicológicos ou existenciais. Rick and Morty, Mr. Pickles, Family Guy, Futurama, um desses você deve conhecer. Mas você já ouviu falar de Moral Oreo? Se não, deixa eu te apresentar um dos desenhos mais sombrios e mórbidos que você pode assistir. A história fala sobre Oreo, um garoto extremamente religioso que vive na cidade de Moraltown, um subúrbio americano onde todos são moralmente correto. O Oreo é uma criança extremamente ingênua que tenta seguir à risca os ensinamentos da igreja. Só que a interpretação dele não é muito boa, o que obviamente traz o desastre e o caos, e que em todo o episódio acaba colocando ele em situações obscuras. Então você já deve imaginar que essa história está repleta de tópicos sensíveis, mas também de simbologia, significados e críticas interessantes. E é o que eu vim mostrar pra vocês. Então se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo qualquer coisa pra me ajudar, e é isso. Vamos sem enrolação. Deixando claro que esse vídeo foi uma inspiração do vídeo do Espantalho. Os meus pais, eles me fizeram assistir essa série, né, porque eu acabei gostando pra caralho. Então acabou sendo uma inspiração pra esse vídeo. A estrutura vai acabar sendo bem parecida também. Eu vou deixar de explicar a lore, porque acredite em mim, eu assisti tudo. É muito complicado, é muito extenso. E ao invés disso, eu vou mostrar alguns episódios bizarros e sombrios que eu encontrei. Moral Oreo é uma animação stop motion desenvolvida de 2005 a 2008. Como eu disse antes, o Oreo é uma criança extremamente ingênua que só quer fazer as coisas que são boas aos olhos de Deus. Ele tenta fazer tudo o que é dito e ensinado pra ele, porém por conta dessa ingenuidade, ele acaba interpretando as coisas da pior maneira possível. E é claro que tudo dá errado. Ele faz coisas absurdas em nome de Deus, achando que é o correto a se fazer. Ele de fato tá tentando fazer coisas boas, só que num lugar onde coisas ruins acontecem o tempo todo. E o ambiente familiar dele não é nada saudável. O pai é alcoólatra, a mãe é a típica dona de casa exausta, e ele tem um irmão mais novo que é completamente barulhento. Então assistindo o desenho mais atentamente, você percebe que a ingenuidade não é a única coisa que faz ele fazer coisas erradas. E isso se comprova no segundo episódio da primeira temporada, chamada Chefe de Deus. O episódio em si já começa com polêmica. O Oreo é flagrado pelo zelador Clique se tocando no banheiro da escola, o que é até normal para um pré-adolescente, né? Mas não na escola. Nisso ele é levado pra diretoria, onde ele tem uma conversa com o diretor Fake. O diretor diz que isso é algo maligno, e quando o Oreo pergunta o porquê, ele fala que não sabe explicar em detalhes, mas que ele pode passar a conversa pra alguém que entende de maneira mais científica. E aí ele passa isso pro reverendo, que seria o padre da igreja local. O reverendo diz ao Oreo que se tocar é um pecado hediondo, e também associa isso ao assassinato, já que, pelas leis de Deus, nossos órgãos só servem para procriação e não recriação. Então o Oreo faz uma pergunta interessante: se ele usar o líquido dele para procriar, isso deixa de ser pecado? E o reverendo disse que sim. Então o Oreo sai em busca de descobrir como procriar. Nisso ele vai e pergunta pro pai dele, que resolve responder da pior maneira possível. Babies are made by God's chef, visiting ladies at night while they're asleep and injecting them with the delicious glaze from his holy pastry bag. Brilliant. Genial. Genial mesmo, né, o seu filho da puta? E nisso você já entendeu onde isso vai. O Oreo pede um saco de confeiteiro pra mãe dele e invade a casa de mulheres à noite pra injetar seu glacê divino nela. E ele acaba fazendo isso na cidade inteira. Logo depois surge uma matéria no jornal sobre uma onda de gravidez misteriosa na cidade, entre casais que já não estão se relacionando já tem mais de 3 semanas. E em certa noite, o Oreo acaba sendo pego no flagra e vai preso. Mas o pai dele chega no local e leva ele pra casa. O pai dele até chega a dar uma surra nele quando ele chega em casa, mas no geral ele pede desculpas e fala que é culpa dele também por não ter explicado direito, ou melhor, não ter explicado da maneira que realmente acontecia as coisas. E é assim que o episódio acaba. Vamos continuar vendo os episódios pra ver o que a gente pode encontrar a mais. E se você acha isso aqui bizarro, é porque você não tá preparado pro episódio 3. Caridade. Nesse episódio, o pai do Oreo diz pra ele arrumar um emprego para que ele aprenda o valor do dinheiro. E o Oreo acaba conseguindo um emprego bem nesse mercado onde eles estavam conversando. Depois disso, eles vão pra igreja e o Oreo se sente tocado com as palavras do reverendo sobre ajudar o próximo. Então ele decide seguir essas palavras. No dia seguinte, depois do expediente, ele acaba recebendo o seu primeiro salário. Ele sai na rua em busca de fazer o bem ao próximo. Ele passa por um beco e encontra uma pessoa que ele acredita ser um morador de rua e oferece seu dinheiro pra ele. Só que esse cara acaba oferecendo
oferecendo substâncias ilícitas pra ele em troca. O Oreo até nega, até porque ele não sabe o que é, mas o cara insiste. E diz até que ele vai estar fazendo um favor se ele aceitar. Então o Oreo aceita e leva a substância pra casa. Lá ele conta pros pais o que aconteceu e o pai pergunta sobre o dinheiro que ele acabou recebendo naquele dia. E o Oreo diz que ele deu tudo pra uma pessoa sem teto. A mãe diz que foi algo muito gentil da parte dele, mas o pai contesta e diz que agora ele ficou pobre. O Oreo conta que ele recebeu sim algo em troca. Então o pai, mais aliviado, disse que tudo bem, desde que ele conseguisse usar o que lhe foi dado. E assim, ele sobe as escadas e vai pro quarto dele, onde ele começa a usar a substância e acaba se viciando nela. Ele entra num ciclo de trabalhar pra conseguir mais substância, acaba até se viciando em outras e lentamente seu comportamento vai mudando. Em um certo dia ele acaba agredindo o próprio chefe por não conseguir o dinheiro suficiente pra comprar mais substância e ele acaba tendo que recorrer à doação de sangue pra um banco pra realmente conseguir juntar a grana pra manter o seu vício. E deixando claro, isso tudo acontecendo com uma criança de 11 anos. No fim, o pai dele acaba descobrindo e é claro que ele toma uma grande surra. Episódio 7. Temente a Deus. É Halloween e a polícia vai até a escola pra alertar as crianças sobre os perigos e falar sobre as medidas de segurança, dizendo que se eles usassem roupas muito escuras ou fantasias assustadoras, eles poderiam acabar virando adoradores do diabo ou até mesmo budistas. O que uma coisa tem a ver com a outra? Uma criança pergunta se ser policial é assustador e o policial responde que não, porque ele tem Deus ao seu lado. Bom, mais tarde acaba rolando um evento na igreja e o Oreo e seus amigos acabam indo vestidos de anjos e mandamentos, mas o Oreo acaba não curtindo muito esse rolê, já que era pra ser uma parada assustadora, Halloween e tal, e ele não tava tão assim na vibe. Afinal, por que você teria medo quando você tem Deus ao seu lado? Em algum momento ele chega à conclusão de que se fosse pra ele sentir medo de alguma coisa, seria de Deus. E para que isso acontecesse, ele teria que quebrar os 10 mandamentos um por um. Mas ele achou que não valeria a pena porque seriam pecados que levariam pro resto da vida por alguns dias de diversão no Halloween. Porém, no dia seguinte, quando ele vai pra igreja, o reverendo acaba dizendo que se eles cometerem algum pecado durante o Halloween, é só eles se arrependerem que tá tudo bem. Então o Oreo ouviu isso e falou, mano, GG, vou gabaritar o código penal. Isso ele começou a fazer tudo o contrário de todos os mandamentos. Desonrar pai e mãe, roubar, essas coisas aí. Ele foi fazendo tudo sem medo algum e quando ele percebeu só faltava um mandamento a ser descumprido: desviver alguém. Ele teve a brilhante ideia de fingir ajudar um idoso a atravessar a rua e empurrar ele na frente de um carro. Só que ele não esperava que o carro seria do pai dele. Nisso o pai dele fica puto, foge da cena do crime sem prestar ajuda e mais tarde, quando o Oreo volta pra casa, ele leva uma surra do pai. O Oreo explica a situação e o pai até entende e fala que ele deve conversar com o reverendo sobre isso. E conversando com o reverendo acontece algo muito interessante. O Oreo conta que ele só quebrou os 10 mandamentos porque ele queria ter medo de Deus e assim ter um Halloween mais interessante. E o reverendo diz que ele não deveria ter feito isso porque Deus já é assustador, mesmo sem desafiá-lo, já que ele cria catástrofes, doenças e até a própria morte. O Oreo fica assustado com isso e pergunta por que Deus criou isso se ele é bom. E o reverendo responde: Deus não é bom, de jeito nenhum. Deus faz o certo. E isso é totalmente diferente. E assim o episódio acaba. Até então tudo é muito absurdo e eu sei disso, mas se você for ver, tem algo muito interessante em cada episódio. Todos eles abordam de alguma maneira algumas hipocrisias e constantes contradições em diversos personagens que deveriam ser pessoas boas. Você percebe que o Oreo faz sim muita confusão e muita besteira, mas que tudo tá relacionado ao que é dito e ensinado a ele. Afinal, ele é uma criança. Ele é influenciável. Ele é ensinado sobre valores cristãos que não se aplicam na vida real e carece de ser ensinado sobre consequências reais e o impacto que as suas atitudes têm na vida das pessoas. O Oreo não é realmente repreendido pelas coisas que ele faz e honestamente os pais deles nem ligam, até porque nem eles aplicam o que eles vivem na igreja. O pai do Oreo só comparece às missas completamente embriagado e a mãe dele claramente não gosta disso. O reverendo, que é o líder religioso que tanto dá conselhos pro Oreo, que tanto fala sobre sentir vontade de pecar e voltar ao mundo carnal, ao mesmo tempo que conduz os outros a sentirem medo de Deus e temer a Deus e temer o inferno e não fazer nada errado, são pessoas que estão num mar de hipocrisia. Quanto mais você percebe, mais você nota as simbologias e os diálogos e as falas, você percebe que isso representa uma sociedade real
e representa a vida real. Isso se comprova no episódio 10, que é o especial de Natal, também conhecido como um dos episódios mais tristes pra família do Oreo. Eles têm uma discussão em plena véspera de Natal, e tudo isso por conta do filho mais novo e ilegítimo, o fruto da traição da mãe do Oreo. E aí a mãe dele acha uma boa ideia anunciar o divórcio e plano Natal e faz o Oreo passar o Natal sozinho, vendo o pai se afundando em bebida pela janela de um bar. Faltando 2 minutos pro Natal acabar, ele olha pro céu e reza pra Deus pra tornar aquele dia bom, mesmo que o Natal tenha sido tão ruim, mesmo que todas as coisas ruins tenham acontecido, e nada acontece. Entende como ele aborda o que é real dentro do absurdo? A série começa com sátiras, com uma pitada de humor negro, e vai se caminhando pra uma parada mais mórbida, como por exemplo o episódio 3 da segunda temporada, Satanás. O treinador é apaixonado pelo pai do Oreo e ele vai fazer de tudo pra conquistar ele. Ele pede pra Deus e pro diabo enquanto gira um crucifixo na parede. Toda vez que atinge no meio, o pai do Oreo liga pra ele. Então ele não sabe dizer quem fez isso. Ele vai pra igreja e o reverendo faz um discurso sobre como o homossexualismo é coisa do diabo. Logo ele interpreta que foi o diabo que ajudou ele. Então ele procura mais sobre satanismo e resolve fazer um ritual. Nisso ele convence o Oreo a pegar um pouco de cabelo do pai e ir com ele pra um culto satânico. O Oreo vai todo feliz achando que ele só tá indo pra uma festa de adultos quando ele tá indo pra uma festa do Satanás. É isso aí, é isso. Mas o treinador acaba desistindo assim que ele chega lá, porque ele presencia pessoas gordas e peladas e se pegando e fazendo surubões, atos libidinosos, e ele acaba levando o Oreo embora. No final ele acaba percebendo que deixar a cruz virada no meio entre Deus e o diabo é o que faz o pai do Oreo ligar. E que no final ele nem precisava fazer isso porque o pai do Oreo meio que tem um negócio e ele sente o tesão. Há uma brincadeira gostosa rolando aí, entendeu? Episódio 7, prazer. Esse aqui é um... Ai, meu Deus. Vamos lá. O Oreo começou a ter sonhos molhados com Deus. É isso mesmo. O que acontece é que o reverendo numa missa acabou dizendo coisas que eram pecados, e aí o Oreo interpretou que tudo era pecado na maioria das vezes. E ele começou a cortar tudo que ele fazia muito bem, com ajudar o próximo, essas coisas. Só que de repente ele desenvolveu um tesão por isso e foi se confessar pro reverendo, que disse pra ele que ele deveria se punir. A dor seria uma lição e o faria parar de se sentir atraído por aquilo. Ele começa a fazer isso, começa a se punir e sai todo machucado. Ele encontra o cara que tá na mesma situação que ele e pergunta o que ele faz. E esse cara leva ele pra um clube, né, de coisas aí, né, um lance de meio de BDSM, sadismo, uns fetiches meio meu negócio aí, né. Lá o Oreo faz algumas coisas, o que piora tudo, porque o Oreo, mano, meu Deus, ele começa a ter sonhos molhados com Deus punindo ele. Eu tô falando isso, gente, eu tô... Mano, o Oreo acorda e vai conversar com o pai sobre isso, que ameaça bater nele. O que não adianta muito, porque, né, ele gosta. E o episódio acaba. Episódio 9, face sagrada. O Oreo compra uma mini estátua de Jesus e no acidente de ônibus o objeto acaba voando e atingindo um dos passageiros no tórax. Ele apaga e de repente acorda já no hospital com um monte de pessoa rodeando ele. Ele percebe que o ferimento dele tá exposto e não tratado e ele questiona o porquê e descobre que as pessoas ao redor não deixaram ele ser tratado porque o ferimento dele tinha o rosto de Jesus. Logo era um ferimento sagrado. E eles levam isso muito a sério. É o ponto onde os pacientes do hospital começam a fazer uma fila dentro do quarto dele, rezando para que essas doenças sejam curadas. Com isso eles acabam infeccionando a ferida desse cara. Então ele começa a adoecer e piorar. O cara pede ajuda pro Oreo, mas o Oreo nega de primeira porque ele acha que se ele deixar isso acontecer, ele vai perder a fé em Deus. Aí depois de conversar com o pai, ele resolve ajudar o cara, empurrando os remédios para ele e assim salvando a vida dele. Já que se ele não melhorasse naquela noite, ele já não estaria vivo no dia seguinte. E tudo isso por culpa do fanatismo exagerado dos cristãos de Moraltown. E daqui a gente já pula pra terceira temporada, mais especificamente o episódio mais pesado que há dessa série inteira, se pá. E o mais impressionante é que o Oreo não tá nele. Episódio 4, sozinho. Esse episódio conta a história de 3 mulheres e começa com a enfermeira Bendy. A enfermeira chega em casa com um semblante triste e cansado, mas assim que ela liga o disjuntor, ela coloca um sorriso no rosto e finge que tá tudo bem. Enquanto no fundo toca um discurso do reverendo, que dedica o seu discurso para mulheres e donas de casa, que apesar de ter tarefas domésticas triviais, tem a importante tarefa de dar à luz aos filhos de seus maridos. Nisso ela procura por hubby, né, que seria marido em inglês, que na verdade é um ursinho de pelúcia. E ela vai
pegando outros ursinhos e colocando na mesa, e de repente ela começa a fazer de conta que é uma dona de casa. Colocando todos na mesa, ela explica que ela demorou daquela vez porque ela passou muito tempo no escritório do diretor Fake, fazendo algumas coisas adultas. Ela troca de roupa como se fosse uma dona de casa, pega comida na geladeira e serve pra família. Com o jantar na mesa, ela reza, agradece pelo alimento e agradece a Deus por ter dado aquela família maravilhosa. Ela diz que precisava de pessoas que se importavam com ela e que não queriam fazer coisas ruins e sujas com ela o tempo todo. E aqui é deixado bem claro de que ela tá sofrendo uma parada bem séria no trabalho dela. A cena muda pro apartamento ao lado onde a Agnes mora. Ela entra em casa e começa a fazer a rotina do seu toque. Ela desliga e liga a luz várias vezes, verifica as trancas da porta e vai pra cozinha. Em cima da mesa da cozinha tem um cabide com sangue. Como ela parece estar com dor de barriga, ela vai pegar alguns remédios. Ela limpa o cabide com um lenço e depois entorta ele pra colocar as roupas de volta. Ela liga o rádio, mas desliga na hora que eles mencionam aquela palavrinha lá. Ligando os pontos, acho que dá pra entender onde tudo isso vai. Ela se olha no retrato da árvore genealógica, repara nos cabelos louros que agora são pretos, e de repente as luzes da cozinha começam a piscar, fazendo ela lembrar do homem que arruinou a sua vida. Então a cena muda pro andar de cima, que é o apartamento da senhora Sensordol. Ela fecha a janela do apartamento enquanto escuta o discurso do reverendo no rádio. E ele diz que pra Deus o significado dos bebês é a segurança no trabalho, como se bebês fosse a garantia de segurança das mulheres. Mas do que exatamente, a gente nunca vai saber, porque a senhora desligou o rádio com raiva do reverendo, porque pra ela, crianças são fruto do diabo. Nisso, ela pega um ovo da geladeira, recebe uma ligação, mas não atende, e vai direto pra cama, onde ela se deita e coloca o ovo sobre o ventre. Depois, ela se levanta e liga pra alguém e pede ovos fertilizados, e em troca, essa pessoa vai poder ver o corpo dela sem roupa. O que é muito irônico, porque logo em seguida ela entra em ligação com a mãe, onde ela fala que ela acha que o reverendo não é uma pessoa santa o suficiente pra falar sobre o pecado original, e ela seria uma pessoa ideal porque ela se manteve pura até o fim, já que ela foi circuncisada quando criança, e que a própria mãe fez isso. Por isso, ela é mais santa do que a própria mãe. Nisso, a gente volta pra enfermeira e ela tá limpando a mesa da cozinha. Ela deixa o sanduíche cair no chão e ela vai limpar, e ela meio que fica limpando de uma maneira meio sugestiva até certo ponto. Nisso, o ursinho cai em cima dela e ela meio que se assusta e fala que ele não deveria fazer isso, que ele era especial. Ela tenta empurrar ele e bate na mesa, derruba o copo de leite em cima dela. Então ela foge pro canto da cozinha completamente assustada e em choque, falando coisas como: você não pode fazer isso, você é especial, essa casa é especial, eu me sinto confortável aqui, por que você fez isso? Voltamos pra Agnes e de repente tudo aqui é revelado. O rádio conta que a Agnes ajudou a prender um assediador que tinha como hábito perseguir mulheres morenas de cabelo preto. Foi por isso que ela pintou o cabelo. E durante as entrevistas ela disse que ela só deixou a porta aberta pra ele entrar, e que essa ação em si foi muito mais nojenta do que qualquer ação não consensual. O que deu a entender de que ela fez isso de propósito, não só porque ela queria ajudar a prender o cara. Aparece uma cena que explica em representações o que aconteceu entre os dois, e em seguida aparece ela deitada no chão, como se tivesse gostado muito. Estranho. Aí a cena muda pra Sensordol de novo e ela tá pintando uma escultura, comendo o ovo. Aí ela pega a gema do ovo e fala que ela é a matriarca de Moraltown e coloca a gema do ovo em cima da cruz da igreja, faz um movimento sugestivo com a base. E aqui o episódio acaba. E honestamente, ele é muito bizarro, mas também eu acho ele muito interessante, porque ele prova que apesar do Oreo ser o protagonista e ele fazer um monte de besteira, ele nem de longe é um dos maiores problemas que há nessa cidade. Moral Oreo é uma das séries mais pesadas do Adult Swim, que critica a hipocrisia e a contradição da religião e aborda tópicos sensíveis de uma maneira extremamente pesada. Mas eu não tô aqui pra poder criticar e apontar o dedo nessa obra, até porque, como eu disse, não é uma série pra crianças. Como a Estel May disse no final do vídeo, Moral Oreo não é nada mais nada menos do que o reflexo da sociedade, que julga as pessoas de acordo com a sua própria régua moral, mas que em suas vidas pessoais fazem coisas ainda piores, como o fato da família do Oreo viver na igreja e ser uma completa bagunça, pai alcoólatra, uma mãe que traiu o marido e colocou o filho legítimo dentro de casa, e irmãos que não se dão bem de jeito nenhum, e diretor Fake repreendendo o Oreo pelas coisas que ele fez no banheiro no começo do vídeo, pra depois descobrir que ele assedia a enfermeira, e no final a única pessoa que é realmente repreendida ou punida pelas coisas que faz
é o Oreo. E pelo amor de Deus, gente, eu não tô querendo passar pano pro Oreo não, mano. Até porque eu acho ele uma criança bizarra. O que ele fez naquele primeiro episódio que eu mostrei pra vocês, pra mim, é um bagulho que mano, eu fiquei assistindo e eu fiquei sem reação, porque foi levado com uma leveza e nada aconteceu nos episódios seguintes em relação a isso, que você fica, mano... O que é isso? Só que eu não vou desconsiderar o fato dele ser uma criança e só tá fazendo o que os adultos dizem. Afinal, como é que você vai fazer um bem numa cidade onde tudo de ruim acontece, mas as pessoas vivem num mar de hipocrisia e mentiras e uma negação grande da realidade? Você não vai ter outra opção a não ser viver essa mentira também. Enfim, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Eu sei que eu não tô postando com tanta frequência assim, né, nas datas certinhas, toda sexta-feira, mas é porque eu tô demorando muito pra encontrar conteúdo e eu tô querendo me desprender tanto de polêmicas e coisas realmente reais, porque eu sinto que casos reais são muito pesados e trazem uma energia meio negativa, e eu tava consumindo muita coisa ruim, então acabava me deixando mal. Então eu resolvi começar a trazer coisas que eu realmente gosto de consumir aqui pro canal. E eu sei que parece muito esquisito depois do que você acabou de ver, é cada coisa bizarra, mas eu sinto que tudo isso não é só coisa bizarra sem motivo nenhum. Tem uma crítica por trás, tem uma construção, essa obra tem algum valor pra sociedade. Mas o que você acha? Você gostou desse estilo de vídeo? Você quer que eu traga mais desse tipo de séries bizarras pro canal? Esses Adult Swim? Tem vários por aí na internet, eu posso trazer vários. Então, se você gostar, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, comenta o que você achou da série, você acha que essa série é boa? Acha que o Oreo é esquisito ou ele é só uma criança que é muito inocente? Comenta aqui embaixo o que você acha, dá um like no vídeo, se inscreve no canal. E é isso. Um beijo e até daqui a pouco.